Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. E nessa aula de número 13, nós veremos um pouco mais sobre os laços while. Eu vou passar agora para a tela do meu computador para a gente ver como é que isso funciona aí na prática. Bom pessoal, eu já estou aqui com o meu editor aberto e vamos ver como é que o laço while funciona. Bom, while, né? Enquanto uma condição for verdadeira, o laço ele vai executar uma instrução ou um conjunto de instruções. No exemplo aqui que eu já coloquei, eu coloquei aqui, ó, né, defini uma variável número, disse que a variável número é igual a 0, né? Aí coloquei aqui, ó, enquanto a variável número for menor ou igual a 5, né? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, for true, ele vai executar esse conjunto de instruções aqui. O que eu pedi? Eu pedi para imprimir o valor atual da variável número e logo aqui embaixo, né, depois de imprimir, ele vai pegar a variável número, né, e vai acrescentar vai somar o valor atual da variável número e acrescentar 1, né, somar com 1. Né? Vou executar aqui o código para a gente ver o que isso faz. Bom, ele contou, né? Fez uma contagem de 1 até 5. Vamos entendendo aqui. Ó. Deixa eu fechar aqui. Pra gente ver. A variável número começou com o valor inicial 0, certo? Então, ele executou aqui. Enquanto número, né, que no caso agora é 0, ele for menor ou igual a 5, né, 0 é menor do que 5, então ele vai executar aqui esse conjunto de instruções. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o valor atual da variável número, que agora é 0, certo? Logo em seguida, ele vai pegar o valor da variável número, que é 0, e vai somar, ó, variável número, né, 0, mais 1. E no caso vai ser 1. O valor atual da variável depois da primeira passada aqui pelo laço vai ser 1. Aí ele vai voltar para cá, para o início do laço. Enquanto a variável número, que agora é número 1, né, tem o valor 1, mas ele ainda é menor do que 5, certo? Então, isso aqui continua sendo verdadeiro. Ele vai imprimir o valor atual da variável número, que agora é 1, e aqui embaixo ele vai somar. Vai pegar o valor da variável número, que agora é 1, e vai somar mais 1 e vai armazenar na própria variável. Então, na segunda vez que o laço passou, ele definiu que a variável número agora tinha o valor 2. Ele vai voltar para cá. Enquanto a variável número, que agora tem o valor 2, for menor ou igual a 5, né? Que no caso é verdadeiro, então ele vai imprimir de novo. Vai imprimir aqui, ó, número 2 e vai fazer a soma, né? Aí vai 3, 4, até chegar ao 5, né? Quando ele entender aqui, ó, enquanto o número for igual a 5, ele vai fazer, né? Vai executar esse trecho aqui. Executou esse print, bom, imprimiu o número da variável, que é 5, né, no final. Aí ele vai acrescentar aqui, ó, número é igual a número mais 1. Aí o valor da variável número vai passar a ser 6. Bom, enquanto a variável número, que agora tem o número 6, for menor ou igual a 5, bom, isso aqui está falso, né? Porque 6 não é menor que 5. Aí ele bloqueou o laço, parou o laço. Entenderam? E pessoal, se a gente não quiser escrever esse número é igual a número mais 1, né? A gente pode simplesmente colocar isso aqui, ó. Número mais igual 1. Certo? Na aula passada, a gente tava concatenando strings, né? Com esse mesmo sinal, certo? Porque quando você soma uma string, né, você pega um trecho e acrescenta
acrescenta outro. Aqui no caso, a gente está fazendo meio que a mesma coisa, porém quando se trata de números, né, ele vai somando, ou subtraindo, ou multiplicando, né? Isso daqui é só uma forma, digamos assim, abreviada, né, de ir somando o valor atual da variável com o número 1, certo? Pessoal, eu alterei o código aqui para mostrar para vocês, né, algumas maneiras, né, de a gente deixar o usuário escolher quando que ele quer sair do laço, certo? Vamos entender aqui o que o programa deve fazer. Bom, primeiramente eu criei uma variável MSG, né, e defini ela como se fosse uma string vazia, né? Aí eu coloquei aqui, ó, enquanto, né, a variável MSG for diferente, né, de sair, da string sair, execute essas instruções. Bom, aí eu defini aqui que a variável mensagem, ela vai receber o valor desse input. Digite alguma coisa e eu repetirei. Digite sair quando quiser parar, né, e vai imprimir a variável. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Digite alguma coisa e eu repetirei. Digite sair quando quiser parar. Então vou colocar aqui, ó, carro. Ó, ele repetiu o carro. Aqui, ó, repetiu o carro e voltou pro laço, certo? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, gelo. Ó, repetiu aqui gelo e voltou pro laço. Vamos lá. Vamos botar agora sair, né? Ele imprimiu, né, a variável e parou o laço, certo? Exatamente o que a gente pediu aqui. Por que eu antes de mais nada, eu defini a variável, né, que eu vou utilizar aqui no laço, eu defini ela como uma variável vazia? Porque se eu não tivesse definido essa variável aqui em cima, na hora que ele fosse executar o laço, ele ia dar um erro, porque ele botar enquanto a variável mensagem, só que a variável mensagem ainda não existia. Então ele ia dar um erro, vai falar que mensagem não está definido. Por isso que eu defini aqui a variável MSG, né, mensagem, como um vazio, só para ele poder percorrer esse laço e na hora que ele verificasse aqui a variável mensagem, ele ia ver que ela existe. Só que ela não tem valor nenhum. Se ela não tem valor nenhum, então ela é diferente, né, de sair, né? Não está escrito nada, então é diferente. Então retornou true. Executou o laço. Aí aqui eu disse que eu já sobrescrevi a variável mensagem, né? Eu disse que ela ia receber o valor desse input aqui, ó, né? Para você digitar alguma coisa. Aí logo aqui abaixo eu mandei imprimir, né, o valor desse input. Aí imprimiu, aí ele volta para cá. Ele faz a verificação. Bom, qual o valor atual de mensagem? É o valor que eu digitei da última vez desse input. Eu digitei o quê? Na primeira vez eu tinha digitado carro. Carro é diferente de sair? É. Então isso aqui é verdadeiro. Executa aqui de novo. Aí da outra vez eu digitei gelo. Então a variável MSG agora tem o valor gelo. Gelo é diferente de sair? É. Então verdadeiro. Executa aqui de novo. Aí na última vez eu digitei sair, né? Aí a variável mensagem tinha o valor sair. Sair é diferente de sair? Não, é igual. Então isso aqui retornou falso. Ele não executa o restante do laço. Pessoal, eu reescrevi aqui o código, né, para a gente ver mais uma alternativa para encerrar um laço. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu criei a variável ativo, né? E a variável ativo eu atribuí a ela o valor true, né? Ela é um booleano, né? Ela pode ser true ou false, né? Nota aqui que esse true é com
letra maiúscula, né? Que é um valor aqui do Python que a gente tem que escrever com letra maiúscula. Se eu escrever com letra minúscula, ele vai identificar como uma variável ou como, se eu botar entre aspas, como uma string, certo? Então, para o Python identificar ativo como sendo true, né, um valor verdadeiro, eu tenho que escrever assim, ó, com letra maiúscula, tá? Aí vai lá, botei aqui, ó, variável ativo é igual valor verdadeiro. Aí eu botei aqui, ó, enquanto a variável ativo for true, né, for verdadeira, ele vai executar essas instruções, né? Aqui eu mantive a mesma coisa, né? A variável mensagem, né? Recebe o valor desse input aqui. Aí aqui embaixo eu coloquei um if, né? Se a variável mensagem for igual a sair, então eu vou alterar a variável ativo para false. Lembrando aqui, ó, letra maiúscula aqui, tá? No F. Para false, entendeu? Aí ele vai parar o laço. Vou executar aqui. Vou até jogar para cá para a gente ver. Ó, vamos lá. A variável tá ativo é true, né? Ele começou executando o laço. Eu vou digitar aqui alguma coisa qualquer. Tá. Nada feito. Vou digitar aqui o sair. Ele saiu, né? É a mesma coisa né, do outro exemplo. Só que aqui eu criei essa flag, né? Essa variável aqui também é chamada de flag, né? De true ou false, para poder interromper um laço while, né? Eu só alterei a flagzinha, entendeu? Ativo igual false. Quando ele voltou para cá, while. Ativo é igual true? Não, tá igual false, recebeu o valor false, então ele para o laço, interrompe e não executa o restante das instruções. E pessoal, uma outra maneira de parar um laço é utilizando aqui o comando break. Quando você utiliza o comando break, ele para o laço e não executa o restante. Por exemplo, o restante das instruções. Por exemplo, quando eu tinha colocado aqui, estava parando o laço, simplesmente colocando que ativo era igual a false, né? Ele terminava de executar a instrução. Ele imprimia esse printzinho aqui. Aí quando voltava para fazer uma nova passada, né? Aí é que ele via que o ativo estava false, aí ele não executava o restante das instruções. Agora com o break, ele vai parar o laço aqui, entendeu? Nessa linha, ele não vai executar nada do que tiver embaixo e vai parar o laço. Quer ver, ó? Vou dar aqui um F5, né? E vou colocar aqui, ó, sair. Se fosse no exemplo anterior, ele ia escrever sair de novo e ia parar o laço. Agora, ele nem escreve sair. Por quê? Porque o break está aqui, ó. Ele quebrou o laço aqui. Aqui ele parou o laço. Então, essa instrução aqui, ele nem executou. Ele parou o laço no break. Entenderam? Pessoal, fiz uma alteração aqui no código para a gente poder ver como é que funciona aqui a instrução continue. Bom, o que ela faz? Ela faz o laço voltar ao início, né? Sem executar o que está abaixo. Por exemplo, aqui nesse caso, eu coloquei aqui eu pedi para ele ir fazendo, né, uma conta, né, escrevendo os números, né, de 0 até 10, né? Enquanto né, a variável número for menor do que 10, ele vai acrescentar, né, mais a variável número, e vai fazer esse teste aqui, ó. Se, né, a variável número
dividido por 2 restar 0, ele vai voltar ao início, né? Vai voltar para cá e vai ignorar essa instrução aqui, ó. Vai ignorar esse print, certo? Ele vai pegar, se esse if aqui retornar true, ele vai executar aqui o continue, e o continue vai fazer o laço ignorar tudo que está abaixo e voltar aqui para o início para fazer uma nova verificação. Bom, o que esse códigozinho aqui faz? Ele pede para imprimir, né, no terminal todos os números ímpares de 0 até 9, né? Caso vamos executar aqui, olha lá, ó, todos os números ímpares. Como é que funciona? Ele verifica aqui, ó, enquanto, né, a variável número for menor do que 0, for menor do que 10, ela começou com 0. De cara aqui eu já atribuí 1, né? Então a variável número é igual a 1 aqui nessa primeira passada. Aí ele faz a verificação. Se a variável número dividido por 2 for 0, né? Bom, 1 dividido por 2 não resta 0, certo? Então isso daqui, essa instrução if retorna falso. Ele imprime o número atual, que no caso é 1. Aí volta para cá, para o while. A variável número tem o valor 1. É menor do que 10 ainda? É. Então é true. Aí ele entra aqui no laço para executar as instruções. Número, né, mais ou igual a 1. Então a variável número agora tem o valor 2. Aí ele executa aqui o if. Bom, se a variável número, que tem o valor 2, dividido por 2, restar 0, né? Esse valor aqui então vai dar, essa função if vai dar true. Então ele vai executar esse continue. O que esse continue faz? Ele ignora o que está abaixo e retorna aqui para o laço, né? Aí, while, número, que agora tem o valor 2, né? Ainda é menor do que 10? É. Então ele vai aqui, ó, vai acrescentar 1. Aí a variável número vai ficar valor 3. Aí, se 3 dividido por 2 for igual a 0, não é, né? Não é. 3 dividido por 2 restar 0, né? No caso, não vai restar. Então ele vai ignorar esse continue aqui, né? Porque isso aqui retornou falso, e vai imprimir o número, e assim sucessivamente. Então vai lá, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Pegou só os números ímpares. Pessoal, nós também temos que ter cuidado na hora que nós estivermos pensando no nosso código e tal, desenvolvendo nosso algoritmo, para não deixar esse laço infinito, certo? Ele entrar numa condição em que ele não consegue sair. Vamos lá, vou dar só um exemplinho aqui. Aqui, só com essa mudança, eu fiz o laço se tornar infinito. Porque o que acontece? Ele vai fazer aqui, ó, a verificação enquanto a variável número for menor do que 10, certo? Ele vai executar tudo isso que está aqui embaixo. Ele vai fazer essa verificação aqui, né? Caso seja true, ele imprime aqui. Caso seja true, ele volta para cá. Caso seja false, ele imprime aqui, certo? Só que a variável número sempre vai ser menor do que 10. Por quê? Porque eu coloquei essa atribuição aqui fora do laço. Então, a variável número sempre vai retornar o valor 1. E esse laço vai ficar executando até o infinito. Entendeu? Até eu ter que parar o programa de forma brusca. Entendeu? Vou executar aqui para vocês verem. Ó. Olha lá. Ó. 1. Note aqui a barra de rolagem. Ó. Descendo. Ó. A quantidade de um que está sendo impresso. Eu vou ter que parar o programa de maneira brusca. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar o nosso laço, né, perpétuo. A gente sempre tem que colocar o nosso código de uma forma que o laço ou chegue até o fim automaticamente, ou que a gente
tem algum controle sobre ele, utilizando essas outras maneiras de parar o laço, como a gente já viu, entendeu? Utilizando, pedindo para o usuário digitar alguma coisa para parar ou algo do tipo, entendeu? E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? E na aula que vem nós vamos ver como utilizar o laço while com nossas listas e dicionários. Mas antes de ir para a próxima aula, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal do Super Aulas Online, deixar um like se você achou a aula legal. É isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima.